E a nossa matéria está avançando agora para a América Central e a América Andina. Essa matéria está lá entre a página 144 a 155. Quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar por lá também, fique à vontade, tá bom? Eu utilizei o material do livro, mas eu agreguei outras informações para enriquecer aí o material. Qualquer dúvida, vocês me falam que eu estou no slide, eu não estou na página aqui do Meet, tá bom? Então, vamos começar aqui, pessoal. América Central, né? Nós estudamos bem a América do Norte. Agora nós vamos estudar a América Central e a América Andina. E a América Central é aquela porção de terra que está entre a América do Norte e a América do Sul. Ela está ali entre aproximadamente 10 graus norte e o Trópico de Câncer, né? A maior parte do território da América Central está nessa faixa, ou seja, predominantemente em áreas tropicais. E quando nós observamos o mapa da América Central, olha aqui, nós vamos observar que existe uma porção de terra contínua que articula a América do Norte com a América do Sul. Nós chamamos essa parte de América Central continental, ou istmo também, tá? Todo esse território aqui, ó, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Panamá, é chamado de América Central continental ou istmo. O istmo na geografia física significa o quê? É um estreito território que é banhado em dois dos seus lados por água. Então, esse aqui é um istmo da América Central. Além disso, quando nós observamos um mapa da América Central, observamos também centenas de ilhas, né? E daí nós temos a América Central insular. Então, a América Central continental e a América Central insular, que é composta aí pelas ilhas do Caribe. E mesmo nessa América Central insular, ela pode ser dividida ainda em duas partes, que são as Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. Grandes Antilhas são as ilhas maiores, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haiti, são as Grandes Antilhas. Aquelas centenas de ilhas pequenas, Pequenas Antilhas. Então, vamos lá. A América Central ela pode ser subregionalizada em duas partes. A América Central insular, também chamada de istmo, e a outra América Central, América Central continental, que é também chamada de istmo, e a América Central insular, que são as ilhas. Sendo que essas ilhas, nós classificamos elas em duas partes, Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. Qual que é o critério regionalizador aí? O tamanho das ilhas, né? Então, vai ser um critério físico. Quando nós observamos ali, de modo bem geral, as características econômicas da América Central, principalmente da América Central insular, a principal atividade econômica é o turismo, né? Por causa do clima tropical, por causa das águas quentes dessa região. Então, a principal atividade econômica vai ser o turismo. Além disso, os países ali que constituem a América Central compartilharam de um passado colonial, onde a metrópole espanhola dominava a região, então o idioma oficial ali vai ser o espanhol, exceto Belize, que é esse país que está logo ali depois do México, aqui em cima. Belize foi colonizado pela Inglaterra, e por isso o idioma oficial é o inglês, aqui em Belize. Tranquilo? São países pobres, né, subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. Existem alguns países que possuem uma condição socioeconômica melhor, como é o caso do Panamá. Mas, de modo geral, são países aqui extremamente pobres, dependentes aí da exportação de produtos agrícolas, café, banana, cana-de-açúcar,
É uma população também bastante mestiça, porque são áreas onde ocorreram ali o processo de colonização, então houve a mestiçagem, né, do nativo, do escravo africano, né, que veio para a exploração aqui dessas terras, e do europeu. Hoje nós vamos falar o quê? Nós vimos aqui de modo geral a subregionalização da América Central e nós vamos estudar aqui 3 países da América Central e alguns aspectos importantes desses países, não tentando assim somente decorar, porque são muitas informações, mas quando nós analisamos a América Central e Andina, nós temos algumas questões importantes, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Panamá, a gente tem que saber o canal do Panamá, porque é de extrema importância. 6% do comércio mundial passa por esse país. Então, quando nós observamos, por exemplo, Cuba, Cuba é um país socialista no continente americano. Então, nós temos que saber algumas características desse país também. Como que ele sobrevive, quais são as atividades econômicas, atualidades relacionadas a esse país também. O Haiti, né, que passou ali que é o país mais pobre do continente americano, temos que saber o que acontece ali, que o desenvolvimento, né, que impede o processo de desenvolvimento. Então, nós temos que saber essas características principais. Eu, particularmente, não cobro decoreba. Né, nas minhas avaliações, eu busco explorar, avaliar aquilo que é mais importante, que vai ali contribuir com vocês de alguma forma, nem que seja em conhecimentos gerais, né? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, o Panamá é o país que está aqui já na articulação aqui com a América do Sul, né? O último país aqui da América Central, está bem colado aqui a Colômbia, que é o país aqui da América Andina, mais abaixo. E o Panamá, gente, ele tem uma economia melhor, como eu falei com vocês, por causa desse canal do Panamá. Esse canal, ele articula o Oceano Pacífico até o Mar do Caribe, dando acesso ao Oceano Atlântico, né? Então, ele permite o transporte de mercadorias a partir ali de um transporte, né, de um modal mais barato, e também dá acesso, né, as mercadorias aqui vão atender ali o mercado consumidor asiático através do acesso ao Oceano Pacífico, vai atender também o comércio europeu através do acesso ao Oceano Atlântico e também aqui da América do Sul, né, principalmente o Brasil, que é o maior mercado consumidor aqui da América do Sul. Então, o Panamá, ele tem essa característica, né, portuária, como fonte principal de renda. E quando nós estudamos o Panamá, ele, até o final do século XIX e no século XX, ele pertencia à Colômbia, era um território anexado da Colômbia, ele não era autônomo, né? E daí, quando ele pertencia à Colômbia, a Colômbia permitiu à França construir esse canal, porque ele não é natural, ele foi um canal construído. Só que a França não deu conta de construir, o empreendimento veio à falência, e logo lá no início do século XX, o que ocorre? Os Estados Unidos, interessados nessa região, porque geograficamente é estratégica, dá acesso ao Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, então isso é maravilhoso para a economia. Então, os Estados Unidos, já pensando nessa estratégia, apoia a independência do Panamá. Né? Em troca, o Panamá concede aos Estados Unidos o controle desse canal de forma perpétua, pagando ali uma taxa anual apenas. Então, até o ano 2000, esse canal era controlado pelos Estados Unidos, que é o maior beneficiador, digamos assim, desse canal, né? Porque maior economia, transporta um volume muito maior de mercadorias nesse canal, então se beneficia muito financeiramente com ele. Ele foi construído pelos Estados Unidos e concedido ali pelo Panamá após a sua independência.
Aí o que acontece? Lá no ano 2000, o Panamá vai questionar esse domínio perpétuo e vai recorrer, né, a devolução desse controle. E é o que realmente ocorreu, né? O governo do Panamá consegue retomar esse controle, desde que o Panamá ali nunca vai impedir a passagem, né, o livre comércio, a livre navegação dos Estados Unidos nesse canal. Então, é basicamente isso. Então, aqui nós temos o canal. Aqui nessa imagem, nós temos o Mar do Caribe, né, que vai dar acesso ao Oceano Atlântico. Aqui na direita, o Oceano Pacífico. E o Lago Gatun, que é esse lago maior aqui em cima. Ó. Esse Lago Gatun ele foi construído para viabilizar a construção do canal. Só que vocês podem observar que o canal ele está acima do nível do mar, né? Então foi necessário construir eclusas. O que são eclusas? São elevadores de embarcações, né? Então a embarcação ela vai ter um compartimento de água, esse compartimento vai encher e o navio vai atingir o nível ali maior até poder navegar ali sobre o lago e atingir ali os extremos, que é o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Ele sofreu uma ampliação, né, dobrou sua capacidade de transporte e é um ponto importante no comércio mundial. Cerca de 6% de todo o comércio passa por essa área. Vamos falar um pouco sobre o Haiti. O Haiti é o país menos desenvolvido do continente americano como um todo. A sua população total é de 11 milhões, uma população pequena, né? Mas seu território também é pequeno. Foi uma área ali de domínio espanhol, existe uma mestiçagem muito forte, né? Principalmente ali da presença de negros, descendentes de escravos que trabalharam ali durante o período colonial. 40% da população é de analfabetos e a expectativa de vida é de 63 anos. Então, é um nível de pobreza muito alto, né? O Afeganistão, para vocês terem ideia, a expectativa de vida é 60 anos. E nós estamos falando de Afeganistão, um país que vive em guerra, né? Então, o Haiti está mais ou menos ali naquela condição de extrema pobreza. Em 2004, pessoal, o Haiti passou por alguns problemas relacionados a conflitos internos que beiraram ali a uma guerra civil, isso em 2004, antes do terremoto de 2010. Então, o Haiti lá em 2004 tinha um presidente reconhecidamente corrupto, que era conivente ao narcotráfico e que era dominado, né, as populações, as favelas, as gangues, não tinha ordem no país. A ONU foi acionada e as tropas da ONU intervieram ali, né, no território do Haiti, auxiliados ali, né, comandados pelo Exército Brasileiro, e controlaram a situação, minimizando essa questão do narcotráfico, do domínio das gangues. Então, a ONU, né, o Brasil, através da ONU ali, conseguiu apaziguar, né, as questões ali na guerra civil, que estava muito incipiente ali naquele país, mas o país continuou pobre, né, com pouquíssimo desenvolvimento. E somado a isso, lá em 2010, ocorreu ali um terremoto, né, de grande magnitude na capital, Porto Príncipe, que deixou ali milhares de mortos e agravou a situação de pobreza no país. Então, o país ele já vinha de um processo político muito complicado, de domínio de gangues, de pouquíssimo domínio político, né, das organizações políticas. A ONU interfere, ameniza, mas não acaba com a pobreza.
E daí nós temos o terremoto que vai agravar a situação, né, deixando ali milhares de mortes. Além disso, em 2016, novamente um novo desastre natural, que é o furacão Metro, que atingiu também o Haiti, destruindo mais ainda. Então, o Haiti, em função desse contexto, né, político e de desastres naturais, acaba sendo o país mais pobre aí do continente americano, e sem condições, né, a população, de modo geral, sem condições de se estabelecer nesse país, ativou ali um fluxo migratório muito forte, né, desde o terremoto de 2010, muitos haitianos se deslocam principalmente para o Brasil. O Brasil, entre 2010 e 2016, entrou ali cerca de 80 mil haitianos, muitos, né, se direcionavam ali para o sul e sudeste, trabalhando em trabalhos, né, que não requer ali qualificação profissional, mas os haitianos aqui passam por muitas dificuldades, principalmente em relação à língua portuguesa, né, eles falam espanhol, então é uma barreira. A questão também da xenofobia e do racismo. Então, são fatores ali que dificultam a vida dos haitianos que entraram aqui no Brasil. Dúvidas sobre o Haiti? Professor, Não, tô tranquilo. o Haiti, ele foi colônia espanhola, não foi? Porque Isso. ele já, não sei se era Haiti que falava francês na América. Tem algum país que fala francês na América Central? Tem Guiana Francesa, se eu não me engano, fala francês. O Haiti teve influência também de franceses. É tanto que aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A maioria dos indianos fala o crioulo, que é a língua que surgiu do contato com o espanhol, inglês e francês, e dialetos africanos. Então é muito misturado, né? Os dialetos ali pela passagem de várias populações, mas principalmente uma fala crioula. Mas teve influência, sim, de franceses. Mais colonização espanhola, viu? Entendi, obrigado. O único ali que teve colonização diferente foi Belize, que fala um idioma inglês oficial. Vamos aqui falar de Cuba, né? Cuba é um ponto vermelho aqui, né, no continente americano, é um país socialista ainda hoje, e quando nós analisamos, olhamos para a história de Cuba, nós vamos encontrar lá em 1959 a consolidação da Revolução Cubana. Né? A Revolução Cubana, pessoal, ela foi liderada pelo Fidel Castro e ela ali tinha, com essa revolução, ela teve, né, no passado lá, o objetivo de combater a influência americana dentro do território cubano, porque até então o presidente de Cuba, o Fulgêncio Batista, era um presidente que foi eleito lá, né, primeira metade do século XX, mas era um presidente muito corrupto e muito associado aos interesses norte-americanos, né? Tinham cassinos em Cuba, era uma área muito influenciada em termos de turismo, em termos de jogos, prostituição, em relação aos Estados Unidos. Havia um vínculo com esse território sobre o governo ali do Fulgêncio Batista. E daí o que acontece? A população, gradativamente, ela vai se opondo a esse governo do Fulgêncio Batista até retirar ele totalmente do poder. Quando o Fulgêncio Batista é retirado do poder e o Fidel Castro assume o comando do país, e isso aconteceu através de guerra mesmo, né? As pessoas pegaram em armas, combateram esse governo do Fulgêncio Batista, que tinha o apoio dos Estados Unidos, e daí, quando Cuba vence esse conflito interno, Fidel Castro assume o poder, né? E a partir desse momento, os Estados Unidos vai embargar a economia cubana.
que é o embargo econômico, né? O embargo, nem os Estados Unidos vai manter relações diplomáticas com Cuba, comerciais, turistas não podem entrar no território cubano, nem cubanos no território americano. Além disso, países parceiros comerciais dos Estados Unidos estão impedidos de comercializar com Cuba, então isso também faz parte do embargo econômico. E no final dessa história, Cuba ficou isolada dentro do continente americano. E lá no contexto de Guerra Fria, porque em 1959 nós já estávamos ali na Guerra Fria. Como Cuba ficou isolada economicamente, ela se aproxima da União Soviética, da Rússia, que começa a dar esse apoio ali comercial. Além disso, o Fidel Castro vai começar a adotar políticas sociais, dando ali uma atenção maior, por exemplo, à área de saúde e de educação, e que realmente surtiram efeitos, né? Cuba é um dos países mais reconhecidos no mundo nesse setor de saúde, controle epidemiológico, produção de vacinas, o acesso também à educação lá é gratuito e acessível. Então, nesse lado social, Cuba foi bem desenvolvida. Mas como esse país se aproximou muito mais da União Soviética, que tinha esse viés social também, o lado econômico ficou precário, né? Então, quando nós olhamos a realidade tecnológica de Cuba hoje, nós vamos encontrar ali muita precariedade em termos de telecomunicações, em termos de infraestrutura, em termos de internet, de produtos eletrônicos, de todo esse aparato tecnológico, Cuba vai ficar isento, né? Isso vai prejudicar muito, trazer muita precariedade para esse país. E daí, o que acontece? Lá em 1990, a Guerra Fria ela vai acabar, né, com o domínio ali do capitalismo em quase todos os lugares do mundo, e Cuba fica isolada, né, ainda mais. Por quê? Agora, sem a União Soviética para dar esse apoio econômico, Cuba vai entrar em crise. Mas, além daquela precariedade que ela tinha, agora ela não tem o apoio da União Soviética, que não existe mais, né? Não tem esse apoio agora. De 1990 em diante, nós temos alguns eventos importantes, como, por exemplo, em 2008, o Fidel Castro ele passou o governo para o seu irmão, que é o Raul Castro. O Raul Castro ele tentou promover ali algumas modernizações, a abertura econômica, a flexibilização comercial, aproximar o seu comércio ali com a América do Sul e com a Europa, mas surtiu pouco efeito também, né? Porque o maior problema econômico de Cuba é o embargo econômico americano. Né? Então, isso dificulta muito a prosperidade desse país. E lá em 2014, com o governo do Barack Obama, ele vai flexibilizar esse embargo, né? Vai permitir ali o acesso de americanos do território cubano, vai permitir algumas trocas comerciais, vai restabelecer a diplomacia entre Cuba e Estados Unidos. Então, Barack Obama faz esse movimento, mas posteriormente, com o governo do Donald Trump, todas essas ações foram canceladas, né, e o embargo econômico retornou a vigorar. Eu fui em Cuba em 2014 e já havia essa presença estrangeira, né? Montadoras de carro, hotéis privados, redes de hotéis, principalmente nas áreas de turismo, né? Ali no Mar do Caribe, algumas áreas de turismo já tinha ali grandes hotéis, entrada ali de cruzeiros também, né? De embarcações para fins turísticos. E isso foi rompido lá com o governo do Donald Trump.
Agora, né, há uma expectativa por parte de Cuba em retornar esses laços diplomáticos ali e tentar se beneficiar economicamente com isso. Mas quando nós olhamos para a realidade cubana, nós temos um lado social em termos de saúde e educação muito bem desenvolvidos, e por outro lado, nós temos ali uma infraestrutura muito precária, indústrias muito precárias. Então, nós vamos ter, por exemplo, expectativa de vida de quase 80 anos, taxa de mortalidade infantil baixíssima, muito próxima daquelas dos países desenvolvidos, mas, por outro lado, um país ali extremamente com baixo consumo. O consumo, por exemplo, ele não vai ser diversificado. Então, você vai, por exemplo, num supermercado, você não tem marcas diferentes, você é tudo produzido pelo Estado, né? Então, há essa dificuldade na produção de bens de consumo, bem como o próprio consumo, né, que é muito limitado. Lá em 2014, a média salarial de Cuba era de $45. Isso, $45 por mês. E isso é muito pouco, né? Eles pagam muito caro, por exemplo, em energia elétrica, transporte. Então, eles têm algumas dificuldades, né? Que impedem, dificultam ali a sua prosperidade. A indústria vai ser indústria tradicional, né? Indústria têxtil, indústria de alimentos, a frota de veículos realmente é antiga. Então, embora Cuba venha ensaiando aí, né, melhorias sociais, a parte de infraestrutura ainda é muito precária e dificulta ela prosperar, além, logicamente, do embargo econômico, né, que dificulta isso aí também. Alguma dúvida em relação ao conteúdo sobre Cuba? Não, tá tranquilo. Essa parte. Beleza. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a América Andina, tá? Sobre a América Central, era basicamente isso que a gente falou aqui, a questão da regionalização, a questão desses países aí que nós estudamos, né? Alguns pontos importantes aí. Vamos falar agora sobre a América Andina. E a América Andina são aqueles países que constituem ali em seu território a Cordilheira dos Andes. Então, nós vamos ter ali a Venezuela, a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Então, o fator em comum é a Cordilheira dos Andes. Além disso, um fator histórico comum é o passado colonial, atrelado ali ao domínio espanhol. Então, a língua espanhola, né? Então, essas são as características semelhantes, mas nós vamos ter muitas diferenças em termos socioeconômicos entre esses países aí. Em relação aqui, pessoal, aos aspectos físicos, geográficos, a Cordilheira dos Andes, ela vai, deixa eu ver aqui o mapa aqui, os países da América Andina. Ela vai passar aqui na borda oeste, né, do continente sul-americano aqui. Os rios, ela, como é um relevo montanhoso, essa cordilheira vai funcionar como divisor de água. Os rios que se deslocam, nascem, né, e se deslocam para leste, são rios mais longos e são rios ali mais desenvolvidos. Já os rios que desaguam, né, do Pacífico, eles serão rios mais curtos e muito íngremes, né, que adquirem muita velocidade por causa ali da questão da altitude. Então, nós temos essa questão aí, essa questão do relevo. O relevo também influencia no clima, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, esses países têm essa questão também da altitude. Aqui na América Andina, então, essa questão da língua, a questão econômica
nós vamos ter ali, cada país vai ter uma produção específica, mas de modo geral nós podemos dizer que há uma grande exploração de recursos energéticos, principalmente ali o estanho, o cobre, o petróleo e o gás natural, são os principais recursos naturais explorados aqui na América Andina. Em termos agrícolas, nós temos produtos tropicais, que são vendidos e comercializados aí no mercado aí internacional. 144 milhões de pessoas, né, 70% é composta de ameríndios, em consequência também desse processo de colonização e miscigenação, né, da população nativa, o índio e o negro, né, e o europeu. Então vai ter bem essa característica, essa feição miscigenada aqui, muito marcante na América Latina, né, Andina. Vamos começar falando aqui sobre a Bolívia. A Bolívia, ela está localizada aqui, ó, fazendo fronteira com o Brasil, Peru e Chile, e Paraguai também, tá bem no meiozinho aqui. Possui uma população pequena, 11 milhões de pessoas. A capital é La Paz, a expectativa de vida é 69 anos, e possui o segundo pior IDH da América aqui do Sul, né? É um país extremamente pobre também. Mas tem algumas questões peculiares, assim, a esse país. Acho que tem alguém me chamando. Ixi, de fora não dá, não. Vamos continuar aqui. Então, lá na Bolívia, 70% da população ela vive no altiplano andino, onde se localizam as principais cidades desse país, né? Vai ser próximo do litoral também. A Bolívia, como eu falei, é um país extremamente pobre, possui ali o segundo pior IDH da América do Sul. A mineração é muito importante, ele é o maior produtor e exportador de estanho, e também produz e exporta petróleo e gás natural, com destaque para o gás natural, no qual o Brasil é o grande mercado consumidor desse gás. Então, existe um gasoduto que sai da Bolívia, passa ali por Mato Grosso do Sul, entra ali em São Paulo, de São Paulo, uma outra rede de gasoduto atinge a região sul do país. Então, esse gás vai abastecer as indústrias da região sul e sudeste do Brasil. Então, depende desse gás aqui, a nossa economia. A agricultura ali é o café e a cana-de-açúcar, produtos tradicionais, produtos de regiões tropicais, né? Tem também uma questão do uso da coca como uso tradicional, aquela folhinha, né, que é a base para a produção de cocaína também, mas a coca em sua folha ali bruta, ela é muito utilizada pela população com fins medicinais, né, e isso há milênios, porque ela possui ali algumas propriedades, principalmente para amenizar o efeito ali da altitude. Ela é utilizada não somente ali na Bolívia, mas também na Colômbia, no Peru, por essas populações tradicionais. O problema, muitas vezes, é que o próprio narcotráfico, né, estimula essas populações a produzirem para venda e não para o uso tradicional. Mas esse uso, né, tradicional, ele não é proibido. O que é proibido é aquele voltado para a produção de cocaína. Tem até essa região, a coca vem naturalmente ali, né, do Peru, da Colômbia, da Bolívia, e nós vamos falar sobre as Farc, que produziam, né, estava muito atrelado ao narcotráfico, à produção de cocaína. Aqui nós temos o gasoduto, que vai da Bolívia até São Paulo, e de São Paulo até a região sul do país, abastecendo aqui as indústrias, né? A Bolívia tem a segunda maior reserva de gás natural da América Latina, perdendo apenas aqui para o Venezuela. Vamos falar sobre a Venezuela, que tem uma economia muito atrelada também
ao petróleo e ao gás. Quando a gente fala de Chile, o que vem à nossa mente? Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. O que mais? Em termos econômicos, é um país que se destaca ou ele é mais ou menos igual aos demais? O que vocês acham? É igual aos demais. Então, olha, o Chile é um dos países que possui o melhor IDH da América do Sul, né? É um país que tem ali uma população pequena, 18 milhões de habitantes. Boa parte do seu território é constituído pela Cordilheira dos Andes, né, como o colega falou. Ele tem ali cerca de 4 mil quilômetros de extensão latitudinal. Ele é comprido realmente, né, latitudinal. Né, latitudinalmente ele é extenso, mas na longitude ele não é tão extenso, são 175 quilômetros, né, de longitude. Então ele se desenvolve mais na latitude. O IDH é 0,83, se eu não me engano, o Brasil é 0,79, então o IDH é bem melhor. E o PIB é de 282 bilhões de dólares. O PIB brasileiro hoje está em torno de 1,8 trilhões de dólares. Mas nós já vimos que não é o PIB que determina as condições de desenvolvimento de um país, né? É uma série de fatores, como o IDH, o índice de Gini, que vai falar se a renda ela está concentrada ou bem distribuída, o IDH, que vai falar ali do acesso à saúde, educação e renda. Então, no Chile, nós temos aí essa condição de melhor IDH. O que nós podemos ali associar essas melhorias no Chile, né? O Chile, lá na década de 70 e 80, adotou um modelo político-econômico, que é o neoliberalismo, muito antes, né? Nós somente adotamos lá na década de 90. O Chile foi um pioneiro aqui na América Latina em relação a esse modelo. Ele privatizou todos os setores de infraestrutura, né, saúde, educação, previdência privada. E, naquele momento, teve um grande impacto negativo, logicamente. Quando você privatiza tudo numa população que é subdesenvolvida, os impactos vão ocorrer, né? Impactos negativos. Mas, com o passar do tempo, o Chile entrou ali no equilíbrio e melhorou seus indicadores. Mas, ainda hoje, nós podemos verificar forte concentração de renda no Chile. Apesar do IDH ser bom, apesar da economia desenvolver, ainda apresenta forte concentração de renda, né? Lá, a educação é paga, a saúde também é paga e a previdência social também é paga. O Chile, né? A produção que se destaca ali é o cobre, é o maior produtor de cobre do mundo, mas também ali se destaca na agricultura, alguns produtos cultivados em áreas temperadas. Então, vinícolas, por exemplo, é muito famoso, né, a produção de vinho no Chile. Então, nós temos essas características aí relacionadas ao Chile. A Colômbia, né? Colômbia, o que vem na nossa mente quando a gente estuda Colômbia? O que vocês acham? Não é, vocês são novinhos, mas talvez um ou outro já ouviu falar que o contexto histórico da Colômbia
é bem conturbado, não? A Colômbia somente nos últimos 10 anos, digamos assim, que vem buscado uma linha ali de desenvolvimento mais sustentável, porque esse país ele era dividido por facções, né? As Farc e o governo oficial. As forças revolucionárias colombianas, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, atuavam em boa parte do território da Colômbia e fazia frente ao governo oficial. Então, é um país mais populoso em relação aos demais países que nós estamos estudando aqui, que tem 11 milhões de habitantes, um pouco mais de 11 milhões, então é um país que possui ali 50 milhões de habitantes, é mais populoso. A expectativa de vida é 76, IDH 0,72 e o PIB 323 bilhões. A Colômbia, 2/3 do território dela é constituído por floresta equatorial amazônica, ou seja, ela ocupa uma parte muito pequena, né, 90% de sua população vive na área litorânea, onde que nós temos ali as cidades mais importantes, né, Bogotá, a capital, Medellín, Barranquilla e Cartagena. Então, um território ali possui extensas áreas de florestas, né, áreas aneicúmenas que dificultam a ocupação da população. E a Colômbia é o maior produtor, é o segundo maior produtor de café, em termos na produção agrícola, mas também a banana, o cacau, uma agricultura ali voltada para exportação com esses produtos. Carvão mineral também, ele se destaca, a indústria é uma indústria mais tradicional também, indústrias químicas, madeireira, têxtil, alimentícia, de máquinas, couro. E o que se destaca, então, na Venezuela, vai ser essas Farc que desestruturaram o território da Colômbia. E o que são essas Farc, né? De onde que elas surgiram? Por como que elas atuaram e por que elas atuaram dessa forma? Então, as Farc, pessoal, elas vão surgir lá na década de 1960, né? A gente sabe que lá, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, e a Guerra Fria bipolarizou o mundo em dois grandes polos de poder ali. Nós temos os Estados Unidos liderando aí o capitalismo e a União Soviética liderando o socialismo. Aqui na América, no continente americano, os Estados Unidos dominou, através ali do capitalismo, essa região. E muitas vezes, né, estimulou os governos militares para impedir ali a entrada, né, a influência socialista. Então, um governo mais autoritário, mais militar, foi a saída encontrada ali pelos Estados Unidos para dificultar a intervenção ali soviética, socialista, né? Acontece que esse processo realmente surtiu efeito, mas não impediu o surgimento de movimentos esquerdistas, tais como as Farc, não somente na Colômbia, mas em outros países também surgiram pequenos movimentos contrários à interferência dos Estados Unidos aqui no continente americano, e lá na Colômbia foi um movimento de maior relevância, porque lá nós tivemos a formação de uma força paramilitar, né, e essa força paramilitar ali, ela atuava através ali de muita violência, assassinatos, estava atrelado também ao narcotráfico, né, já que era essa atividade que mantinha esse grupo, né. Estima-se que mais de 250 mil pessoas morreram durante, né, o período ali de 50 anos que esse grupo sobreviveu na Colômbia, e eles atuavam com o objetivo de fazer frente a essa intervenção americana, combatendo ali desigualdades sociais, lutando por melhores condições de vida, com uma pauta mais esquerdista, muito mais associada ao socialismo, né? Então, nós tivemos as Farc
que é esse grupo guerrilheiro ali, que promoveu uma guerra civil, né, ao longo de 50 anos ali no território da Colômbia. Então, as Farc versus o governo oficial, promovendo ali milhares de mortes, assassinatos, sequestros, e somente lá em 2016 que nós tivemos um cessar desse grupo, né, o grupo das Farc, ele vai acabar assinando um termo, um acordo com o governo oficial. Esse termo resultou ali no desarmamento das Farc e a sua transformação desse grupo, né, num partido político. Isso é muito recente, né? Então, o desvinculamento da Colômbia a esse histórico de violência das Farc é muito recente. E somente agora que a Colômbia segue, né, o seu rumo, a sua rota de desenvolvimento ali, sem essas questões, sem essas pendências internas. Até tem aquela série, né, do Pablo Escobar, que mostra exatamente que ele era o líder, né, ele atuava ali na produção de cocaína, exportação. A Colômbia não tem orgulho, né, o povo colombiano não tem orgulho da história, né, é uma história que eles aceitam, mas não quer dizer que eles têm orgulho dessa história, porque realmente é uma história muito sangrenta, né, muito violenta, apesar de suas causas nobres ali. Tem até um vídeo que eu deixei lá no vídeo complementar, tá? Lá no AVA, mostrando como que a Colômbia está atualmente, né? Buscando seu caminho de desenvolvimento, tentando deixar para trás esse histórico ali com as Farc. E mesmo sendo recente essa desarticulação com as Farc, com essa questão interna, o PIB da Colômbia ele cresce muito mais do que a média da América Latina. Então, em 2019, antes da pandemia, a economia da Colômbia cresceu ali em torno de 3,3%. A média da América Latina é 1%. Então, ele cresceu muito mais, né? Além disso, quando nós observamos as melhorias socioeconômicas, o IDH vem melhorando também, né? Então, a Colômbia, ela vem ali despontando como uma economia interessante aqui na América do Sul, né? América Latina, América Andina. Tranquilo? Dúvidas? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tranquilo? A gente mandou no chat aqui, tá tranquilo. Não, beleza. De vez em quando vocês me dão um oi aqui, só para saber. Eu não estou falando sozinha. Então, vamos falar agora da Venezuela, né? Venezuela é um outro ponto de tensão aqui na América Latina, nós estamos estudando a América Andina, mas a América Andina faz parte da América Latina e América do Sul, né? Então, a Venezuela é um ponto de tensão aqui na América do Sul, né? Então, ela está aqui, ó, ao norte do Brasil, com fronteira com a Colômbia e o Brasil aqui, e vamos estudar aqui um pouco sobre a história, economia, geopolítica relacionada à Venezuela. A Venezuela possui ali 28 milhões de habitantes, também, né, boa parte do seu território é constituído pela floresta equatorial amazônica, né, a maior parte da população vive no litoral, a capital é Caracas, a expectativa de vida é 76 anos, uma expectativa de vida boa, mas os dados de 2019, 20 e 21, isso pode ter modificado, porque a Venezuela passa por uma grande onda de instabilidade. O PIB, esse PIB é de 2014, era de 482 bilhões de dólares, né? É um PIB muito alto,
né? Quando nós estamos analisando aqui outros países, e quando nós nos deparamos com esse PIB, é muito alto em relação aos outros. Mas esse PIB é de 2014, não é um PIB atual. É tanto que hoje esse PIB, que era de bilhões, já caiu para casa de milhões. Ou seja, houve uma grande queda na economia venezuelana. E é justamente isso que nós temos que entender, porque a realidade da Venezuela mudou drasticamente na última década. Então, nós temos aqui a Venezuela, né, possui a maior reserva de petróleo do mundo, não quer dizer que é o maior produtor, tá? Mas ela possui a maior reserva de petróleo do mundo e a maior reserva de gás também, aqui na América do Sul. A Venezuela, ali, 95% de tudo que ela exporta vem do petróleo, ou seja, se o preço do petróleo altera no mercado internacional, diretamente a economia da Venezuela é afetada, né? E foi justamente isso que aconteceu nos últimos tempos, não somente uma instabilidade política, mas também econômica relacionada à variação do preço do petróleo. Então, nós temos aqui, independente, tá, do momento histórico, a Venezuela sempre utilizou a venda do petróleo para promover ali desenvolvimento do seu território, ampliação de parque industrial, melhoria na infraestrutura urbana. Ela sempre fez isso, sempre teve essa pauta ali de exportação do petróleo como a principal, e ela usou ao longo do tempo esses recursos para melhoria de sua infraestrutura em geral. O que acontece? A partir de 1998, nós temos aí, deixa eu só ver se eu falei aqui. Vou falar ainda. Então, a partir de 1998, assume o governo Hugo Chávez, ele foi eleito democraticamente, e ele entra com uma pauta bem esquerdista, no sentido de privatizações, no sentido de promoção de reforma agrária, privatização principalmente do setor energético, que estavam ali nas mãos de empresas estrangeiras. Então, o Hugo Chávez vai retornar esses setores para o controle estatal. Logicamente, isso não vai agradar principalmente quem? Os Estados Unidos, que dependia dessa exportação ou era favorecido por essa exportação por parte da Venezuela. Então, acaba que o Hugo Chávez promove muita tensão em relação aos Estados Unidos quando ele decide adotar essas políticas estatizantes, porque isso vai prejudicar a economia americana que dependia do seu petróleo. Aí, o que acontece? Em 2013, o Hugo Chávez, ele vai morrer, né? Ele teve uma doença lá, morreu, e quem assume o seu lugar é o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, ele também é eleito democraticamente e ele continuou a política do Hugo Chávez, e ele se mantém no poder até os dias de hoje. Só que o que acontece? Já havia ali uma tensão junto com os Estados Unidos, né? Em função desse processo de estatização, em função desse processo político muito distinto daqueles adotados aqui na América do Sul, América Latina como um todo. Então, já havia essa discordância por parte dos Estados Unidos. Aí, nós temos, para somar a essa tensão, o aumento do preço do barril de petróleo a partir de 2013. Como eu falei com vocês, 95% de tudo que ele exporta é petróleo. Se o preço do petróleo aumenta, ele vai ter menos lucro. E foi isso que aconteceu, né? O Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, eles conseguiram manter certa ordem, digamos, interna, porque, além das estatizações, eles também fizeram muitos programas sociais, né? Tais como nós tivemos aqui de moradia, de saúde, educação.
E só que com o aumento do preço do petróleo, o Nicolás Maduro teve que cortar várias políticas de programas sociais que eles tinham feito, devido ao aumento do petróleo, teve que ser cortado. Isso vai causar ali também um agravamento de problemas sociais internos, né? Então, olha o cenário que nós estamos desenhando aqui, né? Então, a Venezuela, ela já tem uma tensão junto com os Estados Unidos, por causa desse processo de estatização, são muito distintas daquelas padrões daqui da América Latina. Nós temos o encarecimento do preço ali do barril do petróleo, que vai trazer menos lucro para a Venezuela. Consequentemente, nós vamos ter ali o corte de programas sociais. Então, antes, um problema que era só externo, agora também vira um problema externo. A população ela vai começar a se movimentar, né? Uma vez que o país está recebendo menos lucro com a venda do petróleo, é menos dinheiro circulando internamente. Menos dinheiro circulando internamente, menor o consumo. Isso afeta a vida interna de um país, né, gerando insatisfações em geral. Além disso, a inflação vai aumentar e nós temos um processo de agravamento que está relacionado ao embargo à Venezuela, né? Os Estados Unidos, pessoal, essa charge aqui mostra isso, né? Os Estados Unidos não podem invadir um país, porque existe um tratado, né, da ONU que reconhece a soberania dos países. Nenhum país pode entrar dentro do Brasil e trocar o governo, por exemplo. Nós somos soberanos, nós somos um Estado-nação reconhecido pela ONU, assim como a Venezuela. Mas os Estados Unidos não podem entrar, ok, mas ele pode adotar uma série de políticas econômicas que irão ali desestabilizar a economia desse país, fazendo com que ocorra ali uma fragilidade desse presidente, dessa política adotada, e, consequentemente, há ali uma mudança de governo devido a insatisfações relacionadas a essa política, e é justamente isso que os Estados Unidos fizeram. Lá em 2014, os Estados Unidos vai embargar a economia venezuelana. Nós já vimos o que é embargo. O embargo é quando nem os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas e comerciais com outro país, no caso aqui a Venezuela, tal como ocorreu em Cuba. Então, os Estados Unidos não vão comercializar mais com a Venezuela. Além disso, os Estados Unidos proibiu a Venezuela de utilizar o dólar americano como moeda de troca. E isso, quando você está no cenário de comércio mundial, onde o dólar é a moeda padrão, a Venezuela vai ter que gastar muito mais com trocas cambiais com outro país. Por exemplo, o euro é mais valorizado do que o dólar. Então, vai ocorrer perdas ali, os gastos com essas trocas ali, com essa mudança no valor da moeda. Cerca de 20 milhões de dólares a Venezuela perdeu somente com essa proibição ali de utilizar o dólar americano. Então, os Estados Unidos embarga a Venezuela, proíbe ela de utilizar o dólar americano como moeda de troca. Além disso, ela vai autorizar multas a terceiros países que comercializarem com a Venezuela. Assim como ocorre com Cuba, né? Nenhum país que tem fortes relações econômicas com os Estados Unidos pode manter com Cuba. Agora também com a Venezuela, né? Está previsto multas. Então, se essas relações elas ocorrerem, esses países estão sujeitos ali a multas. Só para a gente ter ideia, entre 2015 a 2019, o comércio da Europa com a Venezuela reduziu 65%. E isso é muito, né? As trocas comerciais da Venezuela no comércio mundial reduziram de 56 bilhões para 400 milhões.
ou seja, é menos moeda estrangeira entrando dentro da Venezuela, é menos lucro obtido pela Venezuela, consequentemente, vai gerar um menor consumo, pode gerar uma crise de abastecimento, já que 80% de tudo que a Venezuela consome vem de fora. Ela não produz o que ela consome, ela exporta petróleo e importa os bens de consumo, né? Inclusive alimentos. Essa crise de alimentos, né, que nós escutamos na televisão sobre a Venezuela, está relacionado a isso também, né? Porque ela precisa importar. Só que com o embargo ela fica ali impossibilitada. Aqui, ó, só para a gente ter ideia, lá em 1993, a Venezuela tinha o terceiro melhor PIB dos países da América do Sul, né? Brasil, Argentina e depois Venezuela. Isso em 93, antes do embargo, antes dos governos de esquerda, nós tínhamos essa realidade. A partir de 2014, principalmente, olha como o IDH da Venezuela vai diminuindo, né? Então, o que nós precisamos saber? Né? Que o que torna essa crise ser tão acentuada na Venezuela é a sua forte dependência pela exportação do petróleo. Se o petróleo altera lá fora o preço, a sua economia é diretamente afetada do dia para a noite, gente. Isso é muito rápido, porque o petróleo ele é vendido na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores ela cai de um dia para o outro, né? E isso, a sua economia é fortemente afetada também. Além disso, a mudança do governo, né, dos governos ali, governos de estatização, a questão ali da ascensão de governos de esquerda, digamos que motivou o embargo, né? Isso não agrada os países parceiros, principalmente os Estados Unidos, que vai adotar ali um embargo que vai piorar a situação da Venezuela. E isso é possível ver onde? No IDH. Então, o IDH, desde 2014, quando os Estados Unidos começam a adotar os embargos ali, né? Foram 16 embargos que os Estados Unidos adotou em relação à Venezuela. E de lá para cá, o IDH da Venezuela só vem piorando, né? Saiu da posição 69 para 113. Ou seja, piorou muito. Então, olha aqui. Venezuela, que 2008, 2010 foi uma crise internacional. Então, ela estava no positivo, aí teve a crise, se recuperou da crise de 2010, estava positivo. O que acontece em 2014? Que vai fazer com que esse PIB caia drasticamente, vai ser o aumento do preço do barril de petróleo e o embargo americano. Tranquilo? Tranquilo. Logicamente, pessoal, que tudo isso, toda essa nossa conversa, ela está tendo como pano de fundo essas fontes energéticas, né? Esse embargo, né, por parte dos Estados Unidos em relação à Venezuela, essa adoção ali pela Venezuela de medidas estatizantes. Por que isso tudo aconteceu, né? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, isso envolve interesses internos pelo controle dessas fontes, mas também interesses externos também, né? Uma vez que os setores da economia, seja a agricultura, a indústria e o comércio, elas estão fundamentadas, são suportadas ali pela fonte energética que é o petróleo. Então, isso afeta a economia de outros países também, coloca em jogo outros interesses em função aí da riqueza dessas fontes, né? Aqui é uma outra questão também relacionada à Venezuela, que por conta aí desse embargo
estabelecido ali pelos Estados Unidos em relação à Venezuela, a produção de petróleo também diminuiu. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo, mas ela não tem a maior produção de petróleo. É diferente, né? E em função desse embargo, muitas peças, a própria infraestrutura, manutenção de uma petroquímica, de navios, de uma série de fatores ligados à cadeia produtiva ali do petróleo, ficou afetada, já que isso é difícil de importar para manter, né, a produção. Então, ocorreu ali uma diminuição de 60% da produção de petróleo e uma redução também de lucros, né, de 16 bilhões em 2015 para 8 bilhões em 2018. Né? Então, houve prejuízos ali na produção, redução da produção, redução da venda, e isso é mostrado aqui também, ó, nesse gráfico, e mostra como que a produção de petróleo diminuiu. E diminuiu drasticamente a partir de 2014, que é justamente aqui a linha de corte aqui, ó, que vai cair drasticamente. Isso afeta a sociedade venezuelana, 28 milhões de pessoas, o consumo, a infraestrutura, saúde, educação, tudo fica afetado, pessoal. E, consequentemente, assim como aconteceu no Haiti, vai desencadear um processo também de imigração, né? O país está desestruturado, está desorganizado politicamente e economicamente. E daí nós temos uma crise na fronteira entre Brasil e Venezuela. Porque nós temos ali, ó, cerca de 127 mil pessoas tentaram passar ali na fronteira, passando ali por Roraima, entre 2017 e 2018, muito mais do que os haitianos. Os haitianos foram 80 mil pessoas, né? Aqui foram 127 mil pessoas que tentaram entrar. A metade permaneceu, né? E conseguiu se regularizar, mas muito mais pessoas tentando entrar aqui por essa fronteira, né? Entre Venezuela e Roraima, através da cidade aqui, Pacaraima. Então, nós tivemos aqui alguns fatores históricos importantes, que eram do preço do petróleo, o embargo econômico, insatisfações internas, pressões políticas, protestos, violência, crise política, crise sanitária, migrações, fechamento de fronteiras. Então, nós temos uma série de eventos associados à Venezuela, que é um ponto de muita tensão aqui na América Latina, né? Principalmente por causa dessa grande fonte energética existente em seu território. Beleza? Vamos continuar, então, aqui, falando sobre o Peru, agora. O Peru faz fronteira aqui com a Amazônia brasileira, né? População 32 milhões de habitantes. Expectativa de vida 74 anos e DH 73. O PIB 226 bilhões de dólares. Tentem sempre comparar, né? Para até mesmo vocês perceberem como a economia do Brasil é muito superior aos demais países aqui da América Latina. 1,8 trilhões de dólares por ano de PIB. Aqui no Peru, 226 bilhões de dólares. Uma população menor, mas um PIB menor também. A maior parte das cidades aqui, das pessoas, vivem na região litorânea, onde nós temos as principais cidades. O que está de marrom aqui são as cordilheiras, né? Existem poucas cidades aqui, é pouco habitado, esse antiplano andino, que são a região aqui, né, das cordilheiras, e nós temos aqui a Amazônia peruana. Então, boa parte também do território do Peru constitui áreas anecúmenas, ou seja, de difícil ocupação humana, e por isso, boa parte da população se concentra ali no litoral.
Então, a atividade agrícola também é muito forte, né, em detrimento da indústria. Que mais que tem de interessante aqui no Peru? A questão do desenvolvimento, né? Economia e sociedade. O Peru, gente, também é um dos países que vem se destacando em termos de crescimento econômico, muito mais do que a média para a região, que é de 1%. Então, o Peru cresceu cerca de 4% ao ano. Isso é muito, né? E o que vem ocorrendo como estratégia de desenvolvimento por parte desse país? Esse país tem aberto o seu mercado, né? E tem apresentado ali controle de inflação, controle de gastos públicos, mão de obra barata. Tudo isso tem atraído investimentos estrangeiros. A China, ela vem ampliando seus investimentos não somente no continente africano, mas também aqui na América do Sul, principalmente nesses países aqui fora do Brasil, que possuem ali uma certa infraestrutura, possuem ali condições econômicas controladas, né? Por exemplo, um país vai querer ir para a Venezuela, né? Total descontrole político e econômico. Mas no Brasil, a mão de obra é mais cara, tem mais infraestrutura, tem mais condições, mas a mão de obra é mais cara. O meio termo seria o quê? O Peru, né? O Peru, ele vai ter ali controle econômico, livre comércio, economia controlada, política ok, e tudo isso tem atraído investimentos para esse país, fazendo com que ele cresça muito, muito mais do que os outros países aqui da América Latina. E o Peru tem um diferencial que, diferente do México, nós já estudamos o México, a economia do México é muito dependente dos Estados Unidos, até por causa do NAFTA, né, que é mais favorável ali comercializar somente entre eles. Então, o México, muito dependente dos Estados Unidos, por causa do NAFTA. Qual que é o problema disso? Estados Unidos quebrou, México quebra no dia seguinte, né? Ou se Estados Unidos tem crise, México tem crise também. Então, diferente do México, que tem uma economia muito dependente dos Estados Unidos, e também diferente da Venezuela, que é um exemplo, né, que tem sua economia muito dependente do petróleo, o Peru está diversificando a sua economia, né, e com isso tem mostrado bons resultados. Mas ainda é um país pobre, tá? Um país dependente, sem muitas tecnologias, a infraestrutura é muito precária de transporte, de saúde, educação. E aqui, ó, só para a gente ter ideia, em 2004, o índice de pobreza no Peru era de 58%. Em 2018, esse índice era de 21%. Olha a diferença, né? A pobreza reduziu muito no país. E por que reduziu? Por causa dessa diversificação da economia, estabilidade econômica, falta de infraestrutura, mas é uma região que é atraente para os investidores externos, né, estrangeiros. Mão de obra barata, né? O Equador é um país pequeno também, aqui, ó, embaixo da Colômbia. 17 milhões de habitantes, expectativa de vida 77 anos, IDH 0,73, PIB 107 bilhões. O Equador tem a principal cidade, Guayaquil. Esse país ele tem melhorado também a sua economia com o passar do tempo. A indústria do setor petroquímico, ela também tem investido muito na exploração de petróleo na Amazônia Equatoriana, e esse fato tem ali chamado a atenção dos ambientalistas em nível internacional, porque está promovendo muito desmatamento. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje
sobre a América Andina e a América Central. Então, são informações, né? Principalmente a Venezuela, que tem muitas informações sobre o que acontece lá, a questão de Cuba, né? Como que a economia cubana ela está isolada dentro do continente americano e depende de políticas, muitas vezes, do tipo de governo que é eleito nos Estados Unidos, que vai afetar a economia cubana. O Haiti, que é um país que está muito susceptível, né, a políticas corruptas, né, ao narcotráfico, a desastres naturais, ao Panamá, que tem uma economia também muito dependente na atividade portuária. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa matéria está lá no livro, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Alguma dúvida? Não, professora, obrigada pela aula, viu? Por nada, gente. Então, Professora, até mais. Boa semana para vocês, bom retorno, viu? Obrigada pela aula, obrigado. professora. Professora. Obrigada pela aula. Por nada, tchauzinho. Tchau, professora. Obrigado, professora. professor.